Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao programa Conexão Jurídica Entrevista, de uma parceria entre a FGV Online e a FGV Direito Rio. É uma honra estar aqui com os senhores e nós temos, na verdade, nesse programa, o objetivo de discutir não somente temas contemporâneos do direito, mas também discussões e difusão do conhecimento jurídico. Hoje, o nosso tema é sobre ensino à distância no judiciário. E para isso vamos contar com duas pessoas que são muito importantes e têm uma tradição bastante significativa a respeito do ramo do ensino no interior do direito. O professor Stavros Chantopoulos e o professor Joaquim Falcão. O professor Stavros é diretor executivo da FGV Online e o professor Joaquim Falcão é diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores. E gostaria, na verdade, de iniciar esse debate trazendo uma indagação a respeito de qual é a importância do ensino à distância hoje em dia, num contexto maior de Brasil. Como é que a gente pode pensar a relevância do ensino à distância nesse nosso país? Hoje, a gente tem que pegar a tecnologia e utilizá-la como meio para atingir objetivos pedagógicos. Então, eu vejo qual é o objetivo de aprendizagem que eu quero, qual é o público-alvo, qual a característica dessa mistura e o que é economicamente viável para fazer com que isso chegue. Tá certo? Felipe, o próprio nome à distância não tem mais sentido. Porque uma sala de aula, uma aula normal, presencial, ela não dispensa a educação à distância, ou seja, o uso de todos os meios de tecnologia dentro da sala de aula, naquele momento, com presencial. Essa noção de ensino à distância não diz mais o que está ocorrendo, porque não é à distância. Ela, às vezes, na visão clássica, ela é à distância, no sentido de que eu estou no Rio e o meu aluno está em Porto Alegre. Mas tem mais do que isso. Tem o seguinte, os alunos estão todos na mesma sala e fazendo ao mesmo tempo presencial e à distância. Esse é o futuro. Hoje em dia, tradicionalmente, se diz que, na verdade, se construíram muitos mitos sobre o ensino à distância, principalmente comparando com o ensino tradicionalmente feito na modalidade presencial. Hoje, como que a gente pode pensar a superação desses mitos do ensino à distância? Teve um caso no Conselho Nacional de Justiça de um juiz que ele é o juiz mais em dia com as suas obrigações no júri. Todos os seus júris estão em dia, né? E qual foi o segredo desse juiz? Ele tinha duas salas com os dois júris que iam ao mesmo tempo. Então, ele fazia dois julgamentos ao mesmo tempo, sendo que nas duas salas tinha todos os aparelhos tecnológicos necessários para ele acompanhar o que se passava na outra sala. Tá certo? E aí, quando tem a leitura dos relatórios, que demoram horas e horas e horas, ele ia para outra sala. Então, e ele assistia e via. Isso é a profissão do futuro. Essa convergência, isso daí está claro para mim. É um novo ciberespaço de comunicação. É uma nova dimensão que permite alcance. Mas olha, o grande recado aqui vai, porque isso é verídico. Quem não buscar essa cidadania digital não sobrevive o futuro. Né? E temos exemplos concretos. Se você pegar Canadá, Espanha e Alemanha, as empresas hoje preferem pessoas que têm formação à distância. Muitas empresas. Por quê? Gera mais disciplina, porque o cara tem que ter disciplina, apesar da flexibilidade toda que isso tem. A pessoa é mais flexível, trabalha melhor em grupo, não tem medo da tecnologia e escreve melhor que os outros, porque é obrigado a ler. E essas competências para o nosso país, leitura, é o que mais está faltando para a gente gerar pessoas que consigam criar uma análise mais crítica e se formar melhor na nossa língua. Então, a pergunta que você fez em relação aos mitos, nós acabamos de derrubar todos eles. Stavros, a experiência nossa mostra que a evasão num curso presencial
é maior do que num curso online. É. Quer dizer, o pessoal está... por isso, quer dizer, quanto mais jovem, mais adaptado ao curso online, porque tem a linguagem tecnológica, né? E isso é o caminho. Quer dizer, a gente tem menos evasão nos cursos online do que no presencial. Esse mito eu acho que é interessante, talvez a gente explorar. Mas o que acontece? Quando eu falo em cidadania digital, esse talvez seja o grande mito. O jovem hoje, o jovem que nasce com esse DNA digital, ele consegue navegar, abrir páginas e tal. Para esse falta foco no uso dos instrumentos. Esse é o papel da educação à distância, da educação digital. Aproveitar o ensejo do curso e dar foco para uso. E para quem é imigrante, que são a maioria nessa transição, é trazer ele para dentro dessa cultura da cidadania digital para poder voltar a ser competitivo. Agora, pensando no nosso tema, que é pensar justamente a EAD e o judiciário, como que a gente pode discutir a relevância do ensino à distância no interior de instituições jurídicas, sobretudo o judiciário? São mais de 260 mil funcionários, servidores do judiciário. Pronto. Quer dizer, é impossível. E o judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça, está sendo estrito pela Escola Nacional da Magistratura, no sentido de que o judiciário tem que investir muito mais em formação do que em prédio. Né? Essa é a relação. Então, cada vez mais eles exigem dos juízes e dos funcionários, dos servidores, metas de formação. E o Brasil tem urgência nesse negócio. Como é que você vai atingir o Brasil inteiro, com são 16 mil juízes ou 15 mil juízes, mais de 200 mil servidores, sem você usar a tecnologia? Quer dizer, então, esse desafio é inevitável. O difícil de resolver é a cultura de absorção, é o hábito, é a escolha do horário, é a escolha do tipo de linguagem, é a escolha de como vai fazer o teste, é o mito de que o diploma não vale tanto, é de como é que a pessoa se alfabetiza, como é que o servidor do judiciário se alfabetiza tecnologicamente, que é muito complicado isso, né? Esse desafio vem do aspecto realmente do conhecimento técnico que o Joaquim e você tem da área judiciária. Mas, para mim, o que eu enxergo é o seguinte, é a democratização desse conhecimento. É o acesso. A palavra-chave é acesso. O trabalho que nós fazemos é dar acesso. E esse acesso é fundamental. A cultura, eu concordo com o professor Joaquim, vai demorar, não tenha dúvida, porque você não está mudando um processo simplesmente de forma, baixamos uma norma. É um processo que vai mudar a estrutura de pensamento. Né? Agora, a vantagem de fazer isso o mais rápido possível é que, uma vez internalizada essa cultura, a vantagem é enorme. Porque não é só a formação e a capacitação continuada. As ferramentas que dispomos hoje vão permitir que se criem ambientes de troca de experiência, melhores práticas, o que funciona, o que não funciona. E eu não estou falando do trabalho do juiz só, que vai lá e decide. Estou falando da produtividade do judiciário, do fluxo administrativo, não do processo em si, mas dos processos de trabalho, que são elementos que, à medida que as pessoas perceberem que a formação pode ser alavancada pela troca, pelos instrumentos que estão em torno da educação à distância, eu acho que aí, muito rapidamente, a gente pode ter um ganho exponencial na ruptura da cultura. Né? Então, são elementos que eu tenho certeza que fazem sentido no judiciário. Recentemente, entre os dias 24 e 26 de outubro desse ano, foi realizado o 3º Fórum de Educação à Distância do Judiciário. Na verdade, busca criar um espaço comum de discussão sobre os desafios do judiciário em relação ao ensino à distância. Queria saber dos senhores como é que os senhores compreendem a construção de fóruns desse tipo e espaços de discussão a respeito do ensino à distância dentro do judiciário.
é um processo inicial, não tenha dúvida. Esses fóruns são fundamentais para que você possa trazer as experiências, tal, etc. O que eu sinto falta, e aí vai até uma sugestão, é que talvez esses fóruns deveriam ser usados para encaminhar propostas de soluções mais integradas. Então, esse eu acho que é o grande recado que eu dou. Os fóruns são válidos, estamos em fase inicial de processo, credibilidade é importante, experiências são importantes. Nós temos tido bastante experiência, tanto com funcionários da Justiça do Trabalho, quanto em TJs, tá certo? Em modalidades distintas, onde a gente tem aulas transmitidas ao vivo, via webcast, por exemplo, cursos totalmente em learning, cursos via satélite com suporte da internet. Então, realmente o judiciário está dentro desse processo. Esse tipo de fórum ajuda a intensificar e trazer a cultura. São 97 tribunais nesse país. Então, você tem que aproveitar a experiência de todos eles e para maximizar os resultados. E, nesse caso, a educação à distância tem uma vantagem, quer dizer, a educação à distância dentro daquilo que eu já falei, quer dizer, que não é bem à distância, mas é a educação à distância hoje aproxima, João. Distancia. A distância, a educação aproximada. Ela zera a distância. Aproximada. Ela tem que ser um mix de um conhecimento real do que está ocorrendo no judiciário. Então, ela tem a facilidade de ser uma educação que não envelhece, porque ela é capaz, quer dizer, ela é capaz de se renovar em 40 minutos ou em 50 minutos, se você tiver uma boa estrutura por trás. É diferente de você fazer um livro. Você fazer um livro, você demora 1, 2 anos, etc. Tal. Mas se você pega as experiências práticas, as best practices, etc. Tal, e transforma isso em material didático, você pode instantaneamente, quer dizer, estar fazendo com que o servidor ou o juiz esteja atualizado sobre tudo. Quer dizer, essa aqui é a grande vantagem. Com certeza. Uma pergunta bem provocativa, aproveitar a experiência de vocês na área. Um prognóstico. Como que vocês veriam a educação à distância daqui a 10 anos no interior do judiciário? Eu vejo como parte integrante do dia a dia das pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Não só no judiciário, como no nosso sistema educacional. Eu, particularmente, defendo a convergência da lei. É um absurdo pensar em modalidade. Não tem mais como você falar, é presencial de um lado, a distância do outro. Precisamos rapidamente convergir isso até para a educação formal. Nas áreas corporativas, ou seja, no segmento, seja ele área pública ou não tenha dúvida nenhuma, daqui a 10 anos é nítido que todo o nosso conhecimento vai estar disponível e de forma gratuita na maior parte dos elementos. O diferencial se fará de como você vai fazer com que as pessoas se juntem em torno de objetivos para alcançar suas metas ou o que quer que seja. Outro dia nós estávamos vendo uma petição de um procurador do Mato Grosso do Sul que ela não era mais escrita, nem digitalizada. Era ela ao vivo. Quer dizer, era uma petição que era o filme, que era uma série de imagens com um roteiro jurídico, e que não estava nem mais reduzido a uma fórmula escrita. Quem não souber fazer isto, compreendeu? Entra para a história, mas não entra para a profissão. Bom, gostaria de agradecer aos senhores pela participação no Conexão Jurídica Entrevista, parceria entre FGV Online e FGV Direito Rio. Agradecer também a audiência de vocês. Caso tenham sugestões e dúvidas e queiram participar mais ativamente, trazendo questões para os nossos participantes e para o programa, basta enviar um e-mail para conexão.juridica@fgv.br. Um abraço e até a próxima.